Olá, pessoal! Hoje falaremos um pouquinho sobre métodos para o ensino de microbiologia. Teremos alguns exemplos e algumas informações principais em relação às dificuldades que se tem na transmissão do conhecimento sobre microbiologia. As principais dificuldades, ao meu ponto de vista, seria como eu entender, eu assimilar um conteúdo novo de algo que eu não consigo visualizar a olho nu. Isso se torna muito difícil para o ensino para adultos e principalmente para o ensino de crianças e adolescentes. Então, a transmissão e a compreensão da microbiologia podem se tornar um pouco mais difíceis em relação a outras temáticas de biologia, devido a esse problema de o chamado popularmente de eu preciso ver para crer, tá? Então se torna um pouco mais difícil. Então você tem que trabalhar com estratégias não teóricas, mas tentar demonstrar de forma direta ou indireta, tá, os conceitos que você está transmitindo para que o aluno ou a aluna consigam compreender e consigam relacionar aquele conteúdo com o cotidiano, tá? Então, outro ponto é compreender essa importância do mundo microscópico para o planeta. Como nós já vimos, os pontos há pontos positivos e pontos negativos em relação ao mundo microbiano, mas nós temos muito mais pontos positivos do que negativos. Todavia, é aquela máxima dos extremos, né? Sempre o que é mais extremo, mesmo que seja em minoria, aquele determinado assunto, ele ganha uma abordagem um pouco mais difundida e discutida. Então, muitas pessoas acabam tendo a mentalidade de que o mundo microbiano é sempre ruim. E como nós vimos, até agora na disciplina, nós temos vários pontos positivos em relação à microbiologia, tá? E a importância dela na manutenção e continuidade e renovação dos recursos na natureza. Bom, é bom relacionar também as formas chamadas formas de controle, tanto para evitar doenças e outros pontos negativos, como também para serem utilizados a favor da sociedade, a favor do ser humano, tá? Então, nós vimos também vários exemplos de micro-organismos que são utilizados, por exemplo, na indústria farmacêutica, no processo de produção de antibióticos. Nós temos também os que são utilizados na indústria de alimentos, tá? Para a produção de alimentos como queijos, bebidas alcoólicas, pão, entre outros. E também podem ser utilizados nas indústrias, outros tipos de indústrias, como na indústria para produzir proteínas concentradas, enzimas, tá? Para a produção de detergentes e sabões. Nós temos também a utilização na parte ambiental, tá? Para remediar alguns possíveis desastres ecológicos que possam existir. Então, você entender que micro-organismo como ele vive, né? Como ele se desenvolve, tá? Isso e como você pode controlar quais fatores ambientais favorecem ou desfavorecem o crescimento daquele micro-organismo. Tem micro-organismos que eu vou precisar incentivar para que ele se desenvolva. Então, eu também tenho situações em que eu quero que ele não se desenvolva, como, por exemplo, eu não quero que um Staphylococcus aureus se desenvolva em um alimento. Então, eu vou tornar todos os fatores de controle que não sejam, desculpa, eu não esqueci da palavra, que não sejam favoráveis, ou seja, desfavoráveis ao crescimento daquele micro-organismo. Mas se eu já quero que o micro-organismo ele seja usado aqui para auxiliar na eliminação de determinada substância que está causando um problema ambiental aqui nessa parte do mar, então eu tenho que incentivar
a proliferação desse micro-organismo até determinado ponto para que ele me auxilie a resolver esse problema. Então, identificar esses pontos de controle são importantes e saber como eles podem ser manipulados. As formas de identificar esse micro-organismo são bastante importantes, assim como linkar todas essas informações teóricas dadas com o cotidiano, tá? E tem que ter em mente que nem todas as escolas têm uma infraestrutura adequada ou nem infraestrutura nenhuma, nem que seja precária, não tem em algumas escolas, tá? Então, você tem para o ensino prático, no caso. Então, você tem que utilizar a mão de algumas estratégias e adaptações para tentar envolver esses alunos de forma prática, mesmo você não tendo aquela estrutura toda montada específica para o ensino prático, tá? Então, há sim estratégias que podem ser utilizadas. O ideal é claro que tenha toda a infraestrutura, mas se não tiver, você vai deixar de transmitir o conhecimento por causa disso? Não, tá? Então, você tem algumas situações que você vai poder trabalhar, certo? E também outro ponto que vem aqui é a qualidade do aprendizado da pessoa que está transmitindo o conhecimento, do professor ou da professora, porque você não tem como passar um material de qualidade, tá? Tirar dúvidas, ter criatividade para usar metodologias inovadoras, se nem você está entendendo o que é que você está querendo transmitir. Existem várias temáticas dentro da microbiologia, tá? Dentro da parte de saúde, na parte de ecologia, na parte lá do ensino dos seres vivos, entre outros pontos do conteúdo transmitido aos alunos no ensino fundamental e no ensino médio, que podem sim serem trabalhados não só na parte teórica na sala de aula, mas também através de outras técnicas, tá? Algumas sugestões, né? Problematização de uma situação, onde os alunos vão procurar resolver e dar justificativas daquelas resoluções que eles estavam discutindo, uso de jogos, uso de paródias, de metodologias inclusivas, como nós vamos ver aqui um exemplo para alunos que têm deficiência visual, uso de materiais de baixo custo para ensino prático. Você pode sim, com materiais bem fáceis, realizar uma simulação de crescimento de bactérias, crescimento de fungos. Você pode demonstrar para o aluno a função, por exemplo, de uma levedura no processo de fermentação de um pão. Você não vai conseguir ver a levedura, mas você vai conseguir ver um produto do crescimento dessa levedura. Quando a levedura ela fermenta, ela cresce, ela se reproduz, ela produz gás. Então, você consegue indiretamente demonstrar a existência dessa levedura, tá? Ilustrações e montagem de histórias em relação, contar uma historinha fictícia para mostrar os conceitos de uma bactéria, de um fungo, de outro ponto da microbiologia. Também o uso das redes sociais para engajar esses alunos, para eles terem mais um ponto de incentivo de utilizar essas ferramentas das redes de ensino para o aprendizado, tá? Também fazer charges sobre humor com a microbiologia, isso tudo torna mais compreensível, mais aplicável e mais claro a microbiologia para o aluno. Aqui alguns exemplos, trouxe 3 artigos para vocês terem noção, todos eles estão junto com material de apoio, tá? Aqui nós temos o exemplo de um jogo didático para o ensino de microbiologia, que eles queriam motivar o aprendizado de conceitos relacionados a ações e hábitos do cotidiano, capazes de favorecer a contaminação microbiana com consequências graves e brandas. Então, eles tinham as situações e tinha todas as regras do jogo, tá? Aqui eles fizeram até o material, ó, com todas as regras do jogo, todas as cartas, o tabuleiro, os personagens, as cartas com prevenção de contaminação branda, prevenção de contaminação grave, o tipo de contaminação, as regras do jogo, tá? As cartas com o que estava acontecendo, toda uma regra e todo o material de um jogo normal, certo? Mas assim você estava transmitindo o conhecimento de forma bem didática.
Aqui, desse mesmo artigo, tem um percentual de respostas corretas. Eles fizeram um teste antes e um teste depois para tentar uma avaliação sobre o que foi aprendido, né? Então, você verifica que nas respostas do pós-teste, que são as colunas em laranja, tiveram todas um percentual de respostas corretas maiores após a aplicação dessa técnica adicional de ensino. Outro artigo é sobre estratégias metodológicas adaptadas para o ensino de microbiologia para deficientes visuais, tá? Aqui ele vai trazer várias técnicas que podem ser utilizadas para apresentar algumas alternativas na perspectiva mais de educação inclusiva, né? Aqui nós temos, por exemplo, aquelas semeaduras que nós vimos na aula de técnicas laboratoriais. Ele pode ser feito com uma placa de Petri e aquelas colas que, quando secam, elas têm um alto relevo. Então, você demonstrar ali para que seja fácil a interpretação tátil pelos alunos que possam ter uma baixa acuidade visual ou uma deficiência visual completa, certo? Você pode fazer isso em vários pontos, para ensinar morfologia, para ensinar a semeadura, para ensinar vários pontos para o aluno. Também podem ser utilizados a parte de ensino tátil, né, específico para aquele aluno, para ele reconhecer um equipamento, uma autoclave, reconhecer as partes de um microscópio e como você pode manusear o microscópio. Apesar de ele não vai conseguir visualizar o que tem ao microscópio, mas ele consegue compreender como aquele equipamento funciona. E isso pode ser utilizado em auxílio, como por exemplo as placas de Petri, as ilustrações com as colas de alto relevo e outros materiais para assimilar o que é que poderá estar sendo visualizado com o uso do microscópio. Existe também outro trabalho que eu achei bem legal e bem completo, tá? Que é o trabalho de Caçante e Colaboradores de 2008, apesar de ser um trabalho mais antigo, mas ele é bem completo e eu achei bem interessante. Que ele traz vários pontos no trabalho dele, mas no final ele até acrescenta nos anexos várias experiências, tá? Que podem ser utilizadas com materiais fáceis para você mostrar de forma prática. Aqui, por exemplo, nós não temos meio de cultura para realizar a possibilidade de crescimento de bactérias, de fungos, entre outros. Então, ele traz uma lista de práticas que podem ser utilizadas com materiais de baixo custo, que, por exemplo, ele usa caldo de carne industrializado, gelatina e outras coisinhas fáceis e baratas de serem utilizadas para fazer o crescimento de alguns micro-organismos, de algumas colônias. Ele também traz alguns exemplos, por exemplo, você conseguir demonstrar que está produzindo gás a partir de uma fermentação com uma levedura. Pega-se 3 garrafinhas separadas, aí coloca materiais diferentes para produção de pão. Coloca fermento, que é a levedura, o fermento, água e açúcar. Aí no outro você coloca só o fermento e a água. No outro você coloca o fermento, a farinha e água. E coloca uma bexiga na ponta de cada uma dessas garrafinhas, bem vedada, e deixa lá fermentar. Vamos ver qual dessas garrafas o balão vai encher. E se o balão encher, significa que foi produzido o gás. Então, você consegue demonstrar que o micro-organismo está existindo, porque está produzindo um produto consequente da sua fermentação, da sua reprodução. E também consegue demonstrar que o micro-organismo ele necessita de algumas substâncias para poder crescer. Se você colocar só o fermento e a água, ele não vai conseguir se reproduzir. Mas se você já tiver um carboidrato, certo? Como você colocar açúcar, que é um carboidrato mais fácil de ser utilizado rapidamente pela levedura, ou seja, é um carboidrato fermentescível, mais prático, ele rapidamente vai começar a produzir gás. Já se você tem só a farinha, o fermento e a água, vai ser produzido uma certa quantidade de gás, mas vai demorar muito, porque o micro-organismo precisa ter a enzima que vai quebrar os carboidratos complexos
grandes para produzir carboidratos menores, os mono ou disacarídeos, que assim eles vão conseguir fermentar. Então, demora mais, certo? Então, você consegue, através dos resultados, visualizar de forma ali direta ou indireta a existência de micro-organismos, tá? Aqui alguns artigos citados, ó, um exemplo de uso, né, do humor em microbiologia. Façam a atividade, leiam os artigos e tchau, tchau.